Caminhos Alternativos. Apresentação: Fabiola Cidral e Pétria Chaves. Olá, bom dia. Hoje é sábado, 22 de agosto de 2015. É dia, é hora, é momento de reflexão, é dia de caminhada, é dia de Caminhos Alternativos. Seja muito bem-vindo. Vamos aos caminhos de hoje? A busca pelo dinheiro, a concorrência, o poder, o capitalismo engoliu o mundo. E esse mundo vem buscando caminhos. Um deles é o capitalismo consciente. Não é um modelo que nasceu teórico, é um modelo que nasceu da prática, da insatisfação de muitos empresários, líderes, funcionários, de falar, não tá legal, não tá bacana. Essa coisa da ganância, do dinheiro pelo dinheiro, não tá levando a gente para uma vida mais feliz. E se você ainda pega a geração Y que está vindo aí, que tem essa coisa muito do incômodo, eu não estou preocupado com o dinheiro, estou preocupado em ter uma vida que tenha significado. Na prática, uma transformação difícil, mas com grandes resultados. As empresas que adotam o capitalismo consciente têm uma questão de humanização. E aí quando você fala de valores humanos, tratar os outros como você acha que você gostaria de ser tratado, como elas gostariam de ser tratado, honestidade, ética, respeito, viram valores fundamentais, não são nem mais opções, né? E não é que eu estou abrindo mão do resultado de jeito nenhum, é uma nova forma de gerar resultado, onde o como é tão importante quanto o resultado. Falando em transformação, é a história de um homem que abandonou o mercado financeiro para se dedicar à filantropia. Experimentando fazer uma outra pessoa feliz e dividindo parte daquilo que você tem, que não vai te fazer falta, contribui para que mais pessoas se tornem melhores e que você e sua família se tornem um ser humano melhor. Então eu acho que é fundamental você ter filantropia como um valor, de fato, dentro da pessoa. E você, qual é o seu valor? Você busca o bem? Você quer transformação? Qual é o seu capital? Você quer viver melhor? Então venha. Venha caminhar com a gente, participe, mande sua mensagem em caminhosalternativos@cbn.com.br. Menos é mais. O capitalismo é o bem e o mal do mundo. Enquanto ele possibilitou uma série de crescimentos, principalmente de desenvolvimento, de liberdade no trabalho, de conquistas profissionais, ele também trouxe a ganância pelo lucro, a competitividade e a dificuldade de a gente lidar, principalmente entre pessoas. E será que há alternativa? Até hoje não encontraram um outro modelo socioeconômico justamente para dominar o mundo. Mas tem algum caminho alternativo por aí. É o capitalismo consciente, um movimento que vem crescendo pelo mundo e que já vem sendo adotado por algumas empresas. Aqui no Brasil, algumas empresas estão começando a experimentar isso. E é sobre isso que a gente conversa hoje aqui no Caminhos Alternativos. Eu recebo aqui no estúdio do Caminhos o cofundador do Instituto Capitalismo Consciente. Ele é sócio da UI, uma dessas empresas que está tentando colocar em prática o capitalismo consciente. É o Carlos Bremer. Olá, Carlos, bom dia. Bom dia. Está aqui também outro sócio da UI que está nessa batalha de colocar isso em prática, o Oliver Kamakura. Olá, Oliver, bom dia. Bom dia, Fabiola. O que é o capitalismo consciente, Carlos? Na verdade, ele é um movimento, né, que nasceu nos Estados Unidos. Ele nasceu da prática. Eram empresas que já tocavam um negócio de uma forma diferente. E um professor, que é o professor Raj Sisodia, da Babson College, ele, há uns 8 anos atrás, escreveu um livro onde ele identifica que existe uma tendência nessas empresas, que ele identificou empresas que são muito admiradas, empresas que encantam os clientes, elas têm uma forma diferente de tocar o negócio delas. A forma basicamente é o resultado não vira fim, ele vira meio. Então, na verdade, essas empresas existem para fazer um propósito mais elevado. E esse propósito é um fator super engajador, tanto de funcionários, clientes, fornecedores, comunidades. E quando o pessoal acorda de manhã para ir trabalhar numa empresa que tem esse propósito muito claro e que tem um bem social, um bem humano por detrás, o resultado começa a se tornar fundamental, porque as pessoas querem que a empresa continue existindo. Não só os funcionários, como os clientes, os fornecedores, a comunidade. E nasceu de um caso real, né, em 1970, o John Mackey, que é o fundador da Whole Foods, que é um varejo americano
de comida orgânica e saudável, ele criou a primeira loja dele em Austin, no Texas, e teve um alagamento. E ele perdeu tudo. Choveu, inundou, ele perdeu a comida, ele estava endividado. Quando a água abaixou, 2 dias depois ele voltou para liquidar a loja. Os vizinhos, e aí, quando é que você reabre? E ele falou, não vou reabrir, eu perdi tudo, a comida, tenho dívida no banco. E os vizinhos fizeram a pergunta, onde é que eu vou comer comida boa agora? Eu acostumei a comer comida orgânica, comida saudável, eu não tenho onde comprar. Eu falei, mas eu não tenho o que fazer. Aí os vizinhos se juntaram e reabriram a loja para ele. Compraram comida antecipadamente, ajudaram a pintar, a lavar. E aí o John falou, putz, eu acho que eu montei um negócio de muito valor. E ele falou assim, eu vou continuar tocando esse negócio dessa forma. Hoje eles são mais de 400 lojas, fatura 10 bilhões de dólares. E o Raj achou a Whole Foods como uma dessas empresas do livro dele, e o John e o Raj se encontraram e falaram, caramba, será que tem mais gente nisso? E aí eles foram achando várias empresas e nasceu um movimento. E aí eles criaram um instituto nos Estados Unidos, em paralelo no Brasil tinha uma rede de empresários aqui que tinham essa vontade, mas a gente não tinha esse link institucional. A gente foi para os Estados Unidos, encontrou eles e falou, vamos criar um instituto no Brasil. Agora, esse capitalismo consciente na prática, né? Você está contando aí uma história de uma empresa que, de certa maneira, nasceu já consciente, Nasceu, né? é isso mesmo. É possível colocar consciência no capitalismo, Carlos? Essa é a grande mudança. Não é um modelo que nasceu teórico, é um modelo que nasceu da prática, da insatisfação de muitos empresários, líderes, funcionários, de falar, não está legal. Não tá bacana, essa coisa da ganância, do dinheiro pelo dinheiro, não tá levando a gente para uma vida mais feliz. E se você ainda pega a geração Y que tá vindo aí, que tem essa coisa muito do incômodo, eu não tô preocupado com o dinheiro, eu tô preocupado em ter uma vida que tenha significado. Então essa conjunção tá se tornando uma coisa muito poderosa. E acho que essa coisa da consciência tá vindo muito na liderança. Então a liderança tá falando, é possível eu ganhar dinheiro e fazer um propósito? Acho que esse é o primeiro impacto. Não existe trade-off. E aí o que o Raj mostrou e que a gente está identificando, inclusive, que as empresas que estão cada vez mais orientadas a isso, estão ganhando mais dinheiro. Então, primeiro, não existe conflito entre falar de amor, de respeito, de sentimento, de espiritualidade no mundo do negócio, e as empresas que estão tendo esse diálogo, tanto interno como externo, estão trazendo mais retorno. Ô Carlos, acho legal a gente citar aqui algumas empresas e exemplos práticos, né, para a gente visualizar o que é o capitalismo consciente. Uhum. Tá, então uma empresa que a gente encontrou aqui no Brasil, que já era, sempre foi, e a gente agora encontrou, é uma empresa chamada Jacto, do interior de São Paulo, de Pompeia, perto de Marília. Ela faz implementos agrícolas, um produto nada sexy e tal, mas ela orienta toda a organização com valores pessoais, de seres humanos. Então, por exemplo, um dos exemplos, eles evitam ao máximo contratar pessoas que já trabalham. Então, o princípio é qual? Você não cobiça o que é do outro. Então, como é que eu vou cobiçar o funcionário que é do outro? Então, eles basicamente formam todo o pessoal deles internamente. Então, ele tem uma escola deles. E se por um acaso algum funcionário que está trabalhando, que quiser ir trabalhar com eles, eles vão lá na empresa perguntar se eles podem tirar pessoas. Se alguém falar não é o momento, eles acabam a conversa e não chamam. Um outro caso, eles... numa das divisões deles, eles têm um mercado que é basicamente dividido entre eles, um concorrente quase que igual para igual. E eles compram de um mesmo fornecedor internacional a matéria-prima. Eles compraram num tempo diferente, o container deles chegou, o do concorrente principal deu uma greve da Receita Federal, ficou parado. O que o presidente da Jacto fez, daquela divisão, ligou para o concorrente e falou, olha, eu te empresto matéria-prima. Aí o cara ficou do outro lado quieto, né? Como assim? Ele emprestou matéria-prima para o concorrente. Porque ele falou, a culpa não é sua. Não tá certo. Se fosse ao contrário, eu não gostaria que você fizesse comigo, de você ganhar mercado em cima de mim por uma coisa que eu não tenho culpa. Então a concorrência não é uma coisa de matar o outro. Outro caso é a Porto Seguro, né? Aqui de São Paulo. Teve uma inundação no Vale do Anhangabaú, cheio de carro, guincheiro ali, né, 3 da manhã. Aí falou assim, o meu papel é realmente trazer o bem-estar, diminuir o risco das pessoas. Ele tomou a autonomia de comprou 60 pizzas para todo mundo, inclusive para os não segurados da Porto Seguro. E obviamente, mas caramba, né?
Mas ele fez a coisa certa. Nossa, esse negócio da pizza, eu até lembrei, quando a gente tem aqui esses plantõezões, eleição, nossa, chega a pizza aqui, que a nossa direção pede, é uma alegria na redação. Então, gente, um pedaço de pizza faz um funcionário tão feliz, né? Então, é tão agora, pequeno. Se você chegar e pegar uma pessoa tradicional do mundo, negócio, me prova que isso trouxe um benefício concreto. Você não consegue fazer essa matemática, mas é óbvio que isso traz valor. Você não diz que a empresa é ou não é consciente. Ela é uma jornada sem fim. É uma tomada de consciência, que é como a gente faz na nossa própria vida. Na nossa vida. Pega a empresa e põe na nossa cabeça. E você vai aprendendo, entendendo o que é isso. Então, uma das questões claras econômicas. Essas empresas, elas gastam muito menos em marketing. Porque elas vivem o propósito. Você não tem que ficar se esforçando muito em comunicar uma coisa para parecer que você é. Você é. Então você gasta muito menos em marketing. Em compensação, você paga melhor os funcionários. Você paga benefícios, porque você quer o funcionário feliz. Você também consegue ter uma relação muito diferente com o fornecedor. Porque você acaba talvez pagando um pouco a mais, mas ele te dá um produto de muito maior qualidade. Ele se relaciona muito melhor com você. Aí, outro lado é a comunidade. Como você se preocupa com a tua comunidade, a comunidade te apoia. Então, toda a parte de desenvolvimento humano também acontece. O número de ações trabalhistas legais são muito menores. Então, no final das contas, no agregado, você está ganhando. Só que as tuas contas, elas são diferentes, porque onde você gasta é uma outra forma. Mas você continua ganhando dinheiro. Por exemplo, a Whole Foods, né, usando de novo o exemplo da Whole Foods, ela é o varejo de maior margem nos Estados Unidos. Essa empresa que eu comentei no Brasil, ela foi selecionada há um tempo atrás como a melhor empresa no setor dela. E quando você vai olhar, ela é gerida de uma forma totalmente distinta. Aqui no Brasil, a gente deve ter quantas empresas que já estão adotando esse modelo? Assim, eu acho que são muitas. Na verdade, é que as pessoas não contam, entendeu? Elas têm um pouco de vergonha de falar que faz isso, porque vai justamente contra esse padrão, né? Mas, ao mesmo tempo, também ele responde a uma própria exigência hoje que existe da população, Então, ou não. Porque as pessoas estão mais conscientes em relação a isso. Tem muita gente que, quando vai comprar um produto hoje, ela quer um produto de uma empresa que seja responsável. É isso mesmo. Então, quando você fala que é uma mudança de cima para baixo, eu concordo, porque se a liderança não comprar, não vai. Mas existe uma pressão de fora existindo também a essa liderança. Então não é porque ele sozinho, quando ele começa a ouvir as notícias, as pessoas falando, ele fala, putz, eu acho que está na hora de eu mudar. E uma tendência claríssima que vai fazer isso, e que por isso que para nós assim, está dado, não é uma opção, está dado, é a transparência. Então hoje está muito difícil você andar diferente do que você fala. Então não adianta eu falar que eu sou ético, porque alguém vai pegar você. Então, a convergência, a coerência entre o que você fala e o que você faz é uma tendência claríssima. Ser uma verdade na vida, né, Carlos? Isso é lindo, né? É lindo demais, é o que a gente mais busca. O quanto é difícil você ser coerente com as coisas que você acredita e você colocar isso em prática. Só que a gente está vivendo um mundo, o Brasil pelo menos, né, horrível em relação a toda essa questão da corrupção. A gente está aí com a Lava Jato envolvendo empresas que são grandes empresas brasileiras e até internacionais, né? E como é que a gente analisa isso, Bremer? A questão da corrupção dentro desse capitalismo consciente. Uma empresa que quer adotar um capitalismo consciente, ela não pode estar envolvida, né, em nada disso, não. Né? Uma característica muito clara, assim, acho que o Oliver até me ajuda aqui, é a questão da honestidade. Porque como você começa a se tornar uma empresa muito humana, que acho que é o nome que a gente está dando aqui no Brasil, né? As empresas que adotam o capitalismo consciente têm uma questão de humanização. E aí, quando você fala de valores humanos, tratar os outros como você acha que você gostaria de ser tratado, como elas gostariam de ser tratado, honestidade, ética, respeito, viram valores fundamentais. Não são nem mais opções, né? Então, esse é um caminho que vai levar empresas a um questionamento muito forte do modelo de negócio delas. E assim, não tem meio termo. Você não fica meio grávida. Ou você vai ser ou você não vai ser. E a gente está no auge dessas empresas cuja existência ele aceita que é dar retorno para o investidor. O como, às vezes, né? Não, mas deu retorno, está valendo. E essa geração de empresas que talvez já eram ou estão adotando essa ideia, que fala assim, o como conta muito. Ou talvez o como é fundamental. E não é que eu estou abrindo mão do resultado de jeito nenhum.
É uma nova forma de gerar resultado, onde o como é tão importante quanto o resultado. Como gerar, né, o resultado. Oliver, conta um pouquinho da experiência da UI. Teve algumas modificações, né? A UI que era a Ernst Young. Quando que o capitalismo consciente, essa visão do capitalismo consciente entrou na empresa e como é que foi isso na prática? Existe agora também uma consciência de que esse grupo de pessoas que trabalham juntos todos os dias, elas podem interferir para a construção de algo maior. Entendeu? E não simplesmente orientada para um resultado financeiro. É importante, sem sombra de dúvidas, mas o como você chegar lá é mais importante. Né? E isso não é só uma orientação para a forma como nós trabalhamos no grupo UI. É uma orientação sobre como o grupo UI vai trabalhar também as relações que esse grupo consegue fazer no mercado. Vocês começaram a ouvir mais seus funcionários. Exato. Esse foi o primeiro ponto. Isso vocês abriram reuniões, começaram a fazer mais reuniões? Olha, é uma discussão aberta. Você tem os canais, eles não precisam ser formais, né? As pessoas hoje se sentem mais bem recebidas, mais estimuladas para compartilhar esses pontos de vista orientados para a construção de algo maior, né? E isso vem funcionando no dia a dia mesmo, assim, na relação prática do seu cotidiano, que você percebe a mudança no comportamento das pessoas, né? O grande ponto que eu vejo assim, aí no nosso próprio grupo de trabalho foi que as pessoas hoje têm claro que hoje nós temos uma ambição como grupo de crescer, enfim, todo mundo tem essa vontade de fazer mais, enfim, de progredir. Só que hoje eles entendem esse caminho como um caminho que o grupo tem que construir primeiro com ele, sabe? Primeiro tem que haver um ambiente onde as pessoas possam, de fato, se mostrar, se abrir, entendeu? E serem elas mesmas dentro do ambiente, assim. Então, ela se sentir aceita da forma como ela é. É o ponto mais importante. Carlos Bremer, você que é o cofundador até do capitalismo consciente, do movimento do capitalismo consciente aqui, quais são as dicas que você pode deixar para os nossos ouvintes, para quem tem até uma pequena empresa, ou para quem está numa grande empresa, ou para quem trabalha numa empresa, dos primeiros passos para essa tomada de consciência? Legal. A primeira coisa, assim, não tenha medo de ser quem você é. Então não pense assim, eu sou o João, a Maria, mas aqui eu sou o CEO, não. Isso é a mesma pessoa. Então traga seus valores pessoais para dentro do negócio e trabalhe com isso. E tenta explicitar por que é que você montou esse negócio? Por que você trabalha na sua empresa? Então, o que te move? Põe essa conversa e às vezes cai a ficha e você consegue, no fundo nós estamos aqui por isso. Esse é um momento muito mágico. Mas, legal, esse propósito é meio abstrato, como é que eu transformo em concreto? Transcreva os valores que te guiam, mas não põe só ético, não. Por exemplo, tem uma das empresas que ela colocou como propósito dela transformar sua casa no melhor lugar do mundo. E um dos valores ande a escada rolante ao contrário. Cara, que é isso, né? É porque se você fica parado, você desce. Se você andar no normal, você fica no mesmo lugar. Então você tem que andar mais rápido. Então é um valor lúdico, mas muito legal de se transcrever. E esse valor você transcreve. Que coisas no dia a dia a gente faz que exemplificam que a gente está fazendo isso. E aí começa a ficar concreto para todo mundo. Porque todo mundo fala, peraí, isso aí tá a ver com o nosso valor? Tá isso, valor, casa, propósito, casa. E aí todo mundo fala, eu quero viver isso. Aí todo mundo fala, estamos dando resultado? É isso. Bom, eu agradeço demais a participação de vocês aqui. Muito obrigada por estar aqui. Até uma próxima. Gente, agradece. Obrigado. Conversamos com Carlos Bremer, que é o cofundador do Instituto Capitalismo Consciente no Brasil, e o Oliver Kamakura, os dois que são sócios também da UI. Caminhos alternativos. Caminhos alternativos. Apresentação: Fabiola Cidral e Pétrea Chaves. Ponto de equilíbrio. Antes do intervalo, a gente estava ouvindo como essas empresas estão se transformando, né? E é importante a transformação pessoal também. Agora a gente vai ouvir uma história que vem lá do Rio de Janeiro, da transformação de vida de um homem que resolveu ir por outro caminho. Quem traz a reportagem é Carolina Carvalho. Hoje o Caminhos Alternativos fala sobre filantropia e altruísmo. E para conhecer um bom exemplo de quem pensa sempre nos outros, eu, Carolina Carvalho, passei uma tarde com Marcos Flávio Aze,
fundador do Instituto ASE. O lema de vida dele é dividir com o próximo para que os dois lados possam ganhar. Para esse mineiro, a filantropia é uma ferramenta poderosa para diminuir a desigualdade social. No Rio de Janeiro, a organização fundada por ele já encaminhou cerca de 2 milhões de reais para o terceiro setor, por meio de 30 projetos diferentes, entre eles os que atendem a crianças carentes e a deficientes físicos. A grande inspiração de Marcos para criar o Instituto ASE foi a vida no interior. Ele nasceu em São Gonçalo do Sapucaí, em Minas Gerais, uma cidade de apenas 15 mil habitantes. Filho de uma professora e um gerente de banco, ele se mudava constantemente por causa do trabalho do pai, mas as mudanças aconteciam sempre entre cidades pequenas. Passar a infância e a adolescência no interior despertou em Marcos desde cedo o senso de coletividade. Todo mundo se conhece, você frequenta escola pública, você frequenta hospital público, um ponto de encontro é a praça, você se desloca a pé, de bicicleta ou raramente em ônibus. Então você claramente tem um meio coletivo. E você tem um senso de comunidade maior porque você tem certeza que você vai encontrar a pessoa novamente. Mesmo gostando do ambiente intimista das cidades pequenas, quando chegou a hora de escolher uma profissão, Marcos resolveu se mudar para São Paulo. Morando em uma kitnet na capital, ele se dividia entre a faculdade de administração durante a noite e o emprego em uma pequena corretora de valores durante o dia. Isso sem deixar de ir a Minas Gerais nos fins de semana para visitar os pais e a namorada, com quem acabou se casando anos mais tarde. Ele conta que foi difícil se adaptar ao estilo de vida de uma cidade grande. Foi difícil me adaptar muito mais com as relações pessoais mais frias do que com o tamanho da cidade. Porque a cidade grande oferece uma variedade de atividades, mas as relações pessoais elas ficam mais comprometidas, né? Você não tem muito essa... E as pessoas acostumaram a viver assim, naturalmente elas se fecham mais. Elas não são tão abertas quanto a pessoa de Minas. Em poucos anos, a empresa onde Marcos trabalhava cresceu e ele se tornou sócio, conquistando a estabilidade financeira com que sonhava desde que foi para São Paulo. Com a situação econômica mais estável, veio a vontade de dividir. Percebendo que muitas pessoas participavam de projetos sociais, mas voltavam para casa e encontravam um ambiente insalubre, o administrador passou a investir em reformas de residências. Ele teve a ideia de separar 1% do seu patrimônio a cada dia 31 de dezembro, o que seria a verba de filantropia do ano seguinte. Hoje, 13 anos depois, Marcos Flávio continua adotando essa atitude. Já são 13 anos seguidos separando 1% para a reforma de casa. Eu tenho a minha mulher e meus filhos sabendo que essa é a nossa causa, sabendo que a gente separa um dinheiro para isso, e com isso eu começo a criar um legado familiar em filantropia. E esses valores estão sendo passados para a segunda geração, que são meus filhos. Com o tempo, doar parte da própria renda passou a não ser mais suficiente para Marcos. Conversando com clientes da sua empresa, ele constatou que muitas pessoas queriam investir em projetos sociais, mas não sabiam como fazer isso. Para várias delas, faltava uma ponte de credibilidade entre quem queria doar e boas organizações sociais. Assim surgiu o Instituto ASE, com o objetivo de facilitar esse contato. Como há apoiadores para financiar a parte administrativa, a organização não cobra nenhum percentual do dinheiro repassado, nem de quem doa, nem de quem recebe. Marcos enfatiza que o objetivo do Instituto é tanto ligar apoiadores a organizações que precisam de ajuda, quanto incentivar uma consciência maior sobre a filantropia. Para ele, o altruísmo não deve ser encarado apenas como uma forma de caridade, mas como um valor. Experimentando fazer uma outra pessoa feliz e dividindo parte daquilo que você tem, que não vai te fazer falta, contribui para que mais pessoas se tornem melhores e que você e sua família se tornem um ser humano melhor. Então eu acho que é fundamental você ter filantropia como um valor, de fato, dentro da pessoa. E assim a gente vai se despedindo do Caminhos Alternativos de hoje. Participaram conosco Débora Gonçalves, Pascoal Júnior, Cláudio Antoni. Na direção nacional de jornalismo, Marisa Tavares. Apresentação, Fabiola Cidral e Pétria Chaves. Agradecida pela sua companhia em mais uma caminhada que hoje termina com os ensinamentos de Carlos Bremer.
primeiro, não existe conflito entre falar de amor, de respeito, de sentimento, de espiritualidade no mundo do negócio, e as empresas que estão tendo esse diálogo, tanto interno como externo, estão trazendo mais retorno. Caminhos alternativos.